Olá, vamos dar início ao nosso terceiro episódio em alusão ao Agosto Lilás. No tema de hoje, nós vamos falar sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, direitos e proteção e acesso à rede. Eu sou Andressa Pacheco, enfermeira, e atualmente estou na gerência de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, para esse nosso episódio, nós estamos com duas convidadas muito especiais, para mim particularmente. Emiliane Melo, internacionalista, não, chique, pós-graduanda em Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência contra a Mulher pela Universidade de Pernambuco, pesquisadora em Gênero, Educação e Políticas Públicas desde a graduação. Atualmente está como coordenadora do CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, Maria Neumann. Seja bem-vinda! Obrigada. Também estamos hoje com Evelyn Vilar, advogada, especialista em direito penal, coordenadora de formações sociopolíticas da Secretaria da Mulher daqui do município de Caruaru, pesquisadora de gênero e integrante do coletivo Femininos Maria Também Tem Força e sobrevivente de violência de gênero. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos começar nosso episódio. Esse mês é um mês, o Agosto Lilás, né? Então a gente tem feito episódios voltados para o Agosto Lilás com temas. E aí, para quem não sabe, né, o Agosto Lilás ele é referente ao enfrentamento à violência contra a mulher esse mês. Então é um mês que a gente traz mais informações, mais formas das mulheres buscar ajuda, entender o que é a violência doméstica, o que é a violência de gênero. E aí a gente precisa falar sobre a Lei Maria da Penha, que esse ano a gente completa 20 anos, né? Uma celebração de 20 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que é tão significativa para a gente no nosso país, e a gente tem visto, né, muito efeito dela nesses últimos 20 anos, né? E aí eu queria perguntar, né, a vocês duas, e aí fiquem à vontade para quem quiser responder, para quem quiser começar, qual é o significado desse marco histórico, né, para o direito das mulheres hoje no Brasil? 20 anos de celebração da Lei Maria da Penha. O que é que significa para as mulheres, né, ter essa lei, saber que ela existe? Posso começar? Pode sim. Eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor lei, né, de proteção. É considerada a terceira melhor lei de proteção à mulher do mundo, né? Então é um marco não só para o Brasil, mas também é um marco internacional mesmo. E ela nos lembra, né, apesar de já ter 20 anos, ela ainda é uma lei muito nova comparada a outras leis, né, que a gente tem na nossa Constituição e tudo mais. E eu sempre penso, né, que os direitos das mulheres sempre precisam de mais esforço para serem conquistados. E aí não foi diferente com a Lei Maria da Penha, né? Então existe toda uma manifestação e toda uma insistência por parte de Maria da Penha, né, em sua luta pessoal, mas também de forma internacional, né? Ela foi o Brasil foi, como eu posso dizer, Condenado. condenado, né, e forçado a criar essa lei, né, e criar equipamentos de proteção à mulher. Então, a gente já avançou muito nesses 20 anos. Com certeza, a gente avançou muito. A gente consegue ver isso claramente através de números e dos dados e tudo mais, mas eu acredito que a gente também precisa mudar ainda muita coisa. Eu sempre gosto de falar eu sempre vou pender para a educação, porque é um dos meus amores. Acho que um grande diferencial da Lei Maria da Penha é justamente esse cuidado e pensar na prevenção à violência, né? Sim. Ela é uma lei que ela fala muito sobre o combate, né, e sobre o enfrentamento especificamente, mas ela também fala sobre a prevenção, sobre a educação, porque é só através da educação que a gente consegue, né, transformar a sociedade. Já dizia Paulo Freire. Um querido. Evelyn, a gente sabe que a Lei Maria da Penha é uma lei que ela tá, eu acho que todos os dias ela tá se transformando, né? Assim, eu acho que é uma das leis que eu mais escuto ver atualizações, né?
Ela sempre está ali se atualizando e que é necessário, né? A lei, quando ela foi criada há 20 anos atrás, não é a mesma de hoje, né? A gente tem muitas atualizações dela. E aí a gente precisa falar sobre quais são os tipos de violência que essa lei ela fala, né? Ela coberta, ela cobre, ela cuida, né? O que é Uhum. que a gente considera como violência doméstica e que está dentro da Lei Maria da Penha? A Lei da Maria da Penha, ela tem 5 tipos de violência, né. A física é, digamos, a mais conhecida e a mais falada, porque é a mais clara de se perceber, já que ela deixa marcas. E muitas mulheres acreditam que só podem buscar os seus direitos de proteção a partir do momento que ocorre uma violência física. Então ela acaba sendo a mais popularizada. Mas é muito importante a gente pensar na violência moral e na violência psicológica também, que compõem essa lei. Tem uma diferença que eu sempre trago, que é a violência moral, ela distorce a forma como a sociedade lhe vê, a comunidade lhe vê, a partir de falas daquele autor de violência e que fazem com que aquela mulher perca sua dignidade. Então não deixa de ser uma coisa dela para com ela mesma e se torna uma retaliação realmente da sociedade com ela. Essa é a violência moral. A violência psicológica, ela é uma violência extremamente perigosa, porque ela fala muito de uma distorção de como aquela mulher se enxerga, E ela é mais silenciosa, né? extremamente Ela silenciosa. acontece eu sempre digo que ela acontece no silêncio dos dois ali, né? Exatamente. E ela fala muito sobre detalhes que muitas vezes a gente não percebe que é danoso pra gente, porque a gente foi acostumada a ouvir já, e traz muitos danos a longo prazo, especialmente, a gente recebia muito, né, mulheres que tinham vários problemas realmente de ansiedade ou de síndrome do pânico, porque ela mexe com você. Ela trabalha muito a questão de um apagamento, né, e é algo que a gente já conhece, um apagamento de si mesma. Então é muito importante prestar atenção à forma como você se sente. Se você acha que você está pisando em ovos o tempo todo, se você tem a sensação de que não pode ser você mesma, que tudo se torna um problema, que sair se torna um problema e que você está se sentindo cada vez mais isolada, talvez você esteja vivenciando uma violência psicológica. É muito importante prestar atenção nisso. E justificativa também, né? A violência psicológica, o autor, ele geralmente, ele vai tentar controlar a mulher, né? E dar justificativas para ela não fazer ou não ver alguém, não fazer algo, não ver alguém, né? Não se posicionar de alguma forma. Então, ela é muito mais silenciosa, exatamente como a Andressa falou, e é como se ela fosse cercando, né? É uma forma do agressor ir cercando E aí a mulher. eu sempre falo muito que é muito difícil da mulher conseguir distinguir, porque ele vem muito num formato de cuidado, Sim. Sim. né? Aquele excesso do cuidado, né? Eu Uhum. tenho cuidado de que você não dirija, deixe que eu dirija para Uhum. você, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa, né? E Uhum. aí é e aí eu sempre falo que é nesse silêncio, nessa forma minuciosa que vai minando, né, a autonomia da mulher. Isso. Tem a violência sexual também, que eu acho que é muito importante a Isso. gente falar A sobre. violência sexual, ela ocorre a partir do momento que você disser que não tem interesse em ter uma relação com aquele agressor, uma relação sexual, o não isso já fala por si só. E nem sempre precisa ter um não expresso. Às vezes você está assustada porque você é pega em uma situação de violência. Então a gente também não pode cobrar essa postura de imediatamente aquela mulher já conseguir dizer um não. Às vezes ela ainda está processando que ela está sofrendo uma violência. Mas quando ela se sente desconfortável em fazer aquilo, existe uma violência sexual e não é porque você está casada, você namora com aquela pessoa, você está tendo algum tipo de relacionamento que isso dá o direito dela sobre o seu corpo. Então é muito importante a gente ter ciência de que é uma violência, é um crime que existe a lei do minuto seguinte, que permite que essa mulher, quando sofre uma violência sexual, possa procurar uma UBS, né, uma unidade de saúde, porque ela será encaminhada para o local competente para tomar a profilaxia, né, que é importante contra ISTs, e também tomar a pílula do dia seguinte para prevenir gestação. Assim como falar com a psicóloga, com a assistente social, porque é um momento de muita vulnerabilidade. Então ela precisa trabalhar aquilo. Outra coisa sobre a Acolhida. violência sexual que é muito importante lembrar, né, e reforçar, é quando o homem, né, o parceiro ali,
o autor da violência, ele proíbe a mulher de tomar algum método contraceptivo, Uhum. né? Ou Isso é muito comum. de usar a camisinha, né? Ele, não, porque eu não gosto, não, porque eu não quero. E aí também não permite que a mulher use a camisinha feminina. Então, isso também é violência, né? Sim. Tá forçando, né, de alguma forma, né, ou proibindo a mulher de fazer alguma coisa que ela quer para se proteger. Sim. Porque a relação sexual, ela, né, pode ser transmissora de ISTs, e isso vai acarretar em uma série de problemas e de situações na saúde da mulher. Uhum. Não é apenas, né, sobre a relação em si, Isso. mas é um cuidado de saúde mesmo. Uhum. E aí sempre é importante lembrar nisso, né? E pensar sobre esses pormenores, né, das violências, porque é onde elas vão se fortalecendo, né? E muitas vezes chegam a culminar na violência física, Uhum. né? Eu sempre falo que é sobre os nossos limites, né? Sim. Até onde vai o meu limite para que o outro ele não ultrapasse, Uhum. né? E a partir do momento que o outro ele começa a ultrapassar os limites, se isso está sendo incômodo para você, então ligue um alerta. Né? Uhum. Ligue um alerta. Ele me trouxe uma coisa bem interessante sobre a proibição do uso dos anticoncepcionais, dos contraceptivos. E isso é muito comum ainda, né? Você encontra, e é muito triste ver jovens cedendo a isso, né? Cedendo. Então, assim, é reconhecer que é seu corpo, é suas regras, de fato, né? É o que você quer, é o que você deseja. E se você quiser ter uma relação sexual, você vai ter. Se você não quiser, não, não, acabou, você não precisa justificar. Se você quiser fazer uso de contraceptivo, é você fazer uso de contraceptivo. São as suas escolhas, né? E eu acho que quando ultrapassa as suas escolhas, quando ultrapassa os seus limites, é quando precisa se ligar um alerta Sim. sobre essa relação, ela de fato é saudável, né? Existe ali uma relação que respeita, né, a opinião do outro, o querer do outro, né? Muito Uhum. sobre isso. Sim. Uma das atualizações agora da Lei Maria da Penha foi a violência vicária, né? Eu acho que Isso. aí é bem interessante a gente falar, porque é nova, Uhum. muita gente não conhece, mas muita gente, infelizmente, muitas mulheres são vítimas dessa violência, né? Sim. É interessante a gente pensar que toda vez que uma mulher ela consegue chegar a algum marco legal ou histórico, novas violências são criadas ou violências muito antigas são finalmente reconhecidas, são vistas. É o caso da violência vicária, porque desde quando eu escuto falar de violência, ou até quando eu escuto relatos mesmo de pessoas, os filhos sempre são ferramenta de violência. E hoje a gente consegue reconhecer isso, né. Então é muito importante que mulheres estejam atentas, porque muitas vezes existe uma movimentação do autor de violência, de colocar os filhos naquela reação para que ela se sinta culpada, para que ela tenha um peso de que ela não é uma boa mãe e que ela deveria se sacrificar ou se expor a uma violência em nome desses filhos. Mas é uma ferramenta de violência e você pode buscar os seus direitos numa delegacia, pode falar sobre isso e pode pedir, né, uma restrição. Então é muito importante que mulheres fiquem atentas a isso, porque mais uma vez, essa maquiagem do cuidado realmente é algo que restringe a autonomia da mulher, não é um cuidado. Então, vamos lá. Essa mulher sofre um tipo de violência psicológica ou moral ou patrimonial, Patrimonial também. que são os bens, né? Isso. O que é dela. Enfim, uma das coisas que a gente mais escuta, assim, na nossa vivência é: eu tô sem celular porque ele quebrou meu celular, Sim. né? É incrível, né? Assim, eu acho Sim. que a primeira coisa que eles acessam da mulher é o celular, porque eu entendo que é a forma de comunicação delas. Uhum. Isso é violência patrimonial, a sexual, a vicária. E eu acho importante também pontuar que a patrimonial, a depender da idade, muda muito tanto os autores da violência quanto a própria forma como aquela violência vai ser imposta, né. No caso de mulheres mais novas, a gente vê essa questão do telefone, ou então de um dinheiro de um cartão de crédito. Quando a gente vai para uma mulher idosa, a gente vê muito que são os filhos, são os irmãos, são os primos, alguém que realmente sobre cuidado dela, isso. E aí pega o cartão da aposentadoria que ela recebe. Ela fica
ela não pode se Compromete a cuidar renda dela. realmente, porque ela não pode comprar os remédios, ela não pode ir pra uma consulta. Então pega muito na dignidade da sobrevivência daquela mulher, de fato. Né? É. Especificamente, acho que a violência patrimonial ela é resumida como a tentativa do agressor de sanar, né? Tipo, limitar a autonomia da mulher de alguma forma. E aí sejam, né, mulheres jovens, né, meia idade, ou mulheres idosas, que a gente observa muito esse comportamento por parte né, dos cuidadores. Uhum. E aí também são as mulheres que mais têm dificuldade em acessar a rede, porque geralmente são invalidadas pelos vizinhos, por outras pessoas da família, porque dizem, não, ele cuida dela, Uhum. né? Ele ou ela, porque podem ser também ambos. Então, a pessoa cuida dela, então pega o dinheiro para ajudar, e às vezes não, às vezes existe uma série de coisas por trás disso, né? Por trás desse ato, né? Desse Sim. cuidado, que oprimem a autonomia da mulher e limitam ela mesmo, né, a suas formas de expressão, e de existência, Sim, né? sim. Porque às vezes é uma senhora que quer ir na feira e aí não pode porque ela não tem acesso ao próprio dinheiro. Ao próprio dinheiro. Então, essas questões, acho que todas são muito delicadas, né? E aí, como o Evelyn falou no começo, a violência física é a mais falada, a gente é sempre a que as outras pessoas conseguem ver, e aí a gente reforça muito, né? Todos os lugares que a gente vai, a gente reforça muito falar sobre essas outras violências também, para a gente ir observando esses sinais, né? E conseguir sair dessa situação antes que se torne um ciclo de violência. Perfeito. Eu acho que era até assim, a questão da próxima pergunta mesmo sobre eu posso denunciar quando existem esses outros tipos de violência, além da violência, tipo, eu não sofro violência física, mas eu sofro a psicológica, a patrimonial, a moral, a vicária. É passível de denúncia também? Sim, é passível de denúncia. Todas essas violências que estão na Lei Maria da Penha, ou que por acaso esteja no Código Penal, por exemplo, o feminicídio está no Código Penal. A tentativa de feminicídio também podem ser denunciadas e vão acabar entrando de alguma forma ali com a Lei Maria da Penha, porque aí quando você for pegar, você vai ver que ou tem uma violência psicológica no meio e aquela mulher só não sabia disso. Ou tinha uma violência patrimonial, a partir do relato dela, o profissional vai identificando quais são as violências e vai realocando, encaixando. Ali, né? E aí uma questão bem interessante é que a Maria da Penha, ela entra quando se existe um vínculo, né? Assim, então, por exemplo, uma pessoa na rua que eu nem conheço passou e me agrediu. Não vai entrar dentro da Maria da Penha porque eu não tenho vínculos com aquela pessoa, né? Isso. Então, por isso que entra na questão dos cuidadores com os idosos, que geralmente são filhos ou netos, né? Existe aquele vínculo dali, por isso que a Lei Maria da Penha se enquadra ali dentro, né? Isso. E a gente também precisa lembrar que a Lei Maria da Penha ela não se enquadra só nas relações heteronormativas, né? Mas nas homoafetivas com mulher também se encaixa também, né? Isso. E aí, quais os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha hoje está disponível aqui no município de Caruaru? Então, Caruaru é referência nacional, né? Nós somos muito. Fico me achando orgulhosa. Caruaru é referência nacional quando se trata, né, da rede de proteção a mulheres. E quando a gente fala o tempo todo de rede, a rede. E quem é que compõe a rede, né? Todos os organismos, né, que fazem parte do atendimento ao público. Então, desde a escola, né, através da Secretaria de Educação, as escolas, os UBS, UPAs, através da Secretaria de Saúde, a própria Secretaria da Mulher, né, ou em municípios que são menores, que existem coordenações, né, ou OPMs, assim, organismos de proteção à mulher que sejam menores, não sejam efetivamente uma secretaria, mas também. E a rede de delegacias, VARA, IML, todas as polícias, então, Polícia Civil, Polícia Militar, Tudo Polícia faz parte Rodoviária, da rede de tudo proteção à isso mulher, né? é rede de proteção à mulher, né? A gente costuma falar que geralmente a mulher chega, né, antes de chegar à Secretaria da Mulher, ela já passou ali pelo CRAS,
né, na assistência social, pelo UBS. Então, todos esses são é, organismos de porta de entrada, né, e compõem a rede de proteção à mulher, né? E aí, especificamente sobre a Secretaria da Mulher, né, a Secretaria da Mulher de Caruaru possui hoje 6 equipamentos. Então, a gente tem aí um CRM urbano, né, CRM Maria Neuma. A gente tem um CRM rural, que é uma conquista recente, que também é o primeiro do Brasil, Brasil. né? A gente gosta de ser pioneiro nas É. coisas. Que é o CRM Jaqueline. Temos o Centro de Qualificação para a Mulher, temos a Casa da Mulher Artesã, temos, me ajudem, Centro de qualificação, Centro de já foi qualificação. falado, a lavanderia, a lavanderia pública, né, localizada no Residencial Luiz Bezerra também é a Torres, primeira. que também é a primeira do Brasil a ser, né, que faz parte da Política Nacional de Cuidados. Enfim, a gente temos a sede, né, o nosso prédio principal fica localizado no coração da cidade, ao lado do Banco do Brasil. Então, todo mundo, né, de Caruaru, em algum momento vai passar ali perto da secretaria. E aí, todos esses nossos organismos, né, todos esses nossos espaços são porta de entrada para o serviço, né? Seja ele para os serviços específicos dos prédios ou para receber um atendimento, né, de enfrentamento à violência. E aí, como é que vai acontecer? Se você chega, né, por exemplo, na sede da secretaria, as meninas que ficam lá no nosso espaço, na recepção, elas vão conversar com você rapidamente, vão identificar qual é a sua demanda e vão acionar a equipe técnica especializada do Centro de Referência da Mulher. E aí, a partir disso, né, essa mulher ela vai ser aí atendida, vai ser ouvida, né? E as técnicas vão poder conversar com essa mulher sobre quais são os direitos dela, né? O que é que ela pode fazer. E aí é sempre bom, eu adoro reforçar isso, né? Que a gente nunca faz nada que a mulher não queira, né? Nosso atendimento, ele não é, nossos espaços não são locais de denúncia, eles são espaços de acolhimento. O local de denúncia é na delegacia. Então, mesmo que essa mulher não esteja pronta ainda para realizar a denúncia, né, ela vai ali ser atendida pela gente, acompanhada, né, e a gente vai fazer realmente um fortalecimento da autonomia, né, do sentido de ser dela, de tentar se reencontrar com quem ela é, para que ela tenha forças e saia desse ciclo de violência. Perfeito. E a próxima questão era exatamente essa. Qual é o primeiro passo que a mulher ela pode para acessar essa rede todinha? E aí você citou vários, né? Vários, as básicas, as UPAs, o CREAS, todos são espaços que ela pode acessar. Mas caso ela queira algo muito específico, né? Quando eu falo muito específico, é que realmente assim, ela quer entender quais são os direitos que ela tem, se ela quer um suporte, né, do que ela está vivendo, se ela tem dúvidas se aquilo que ela está vivendo não é uma violência doméstica, ela pode acessar o CRM, que é o Isso. Centro de Referência da Mulher, que você enfatizou bem sobre não ser um local de denúncia, mas um local Isso. de acolhimento. O Centro de Referência da Mulher Urbano fica lá na Avenida Portugal, né, número 185, no bairro Universitário. Fica no mesmo lado ali, ó, da calçada, né, da vara, delegacia. Você passa uma rua e já chega no CRM. A gente tem um número de WhatsApp para contato, né, o número 8384-4310. Né? Somos um equipamento 24 horas. A gente conseguiu também fazer com que a gente tenha equipes de 24 horas todos os dias, né? Então, de domingo a domingo, feriados, todos os dias a gente tem uma equipe disponível para o atendimento de mulheres que precisam, né? E nosso WhatsApp, né, consequentemente, também é 24 horas. Né? Então, você pode entrar em contato com a gente, passar lá, né, para conhecer o nosso espaço, conhecer nossas técnicas, conversar, tirar dúvidas, exatamente. Às vezes a mulher não se reconhece enquanto vítima de violência, e a gente estava falando antes sobre essas violências mais silenciosas, como a psicológica e a moral, né? E às vezes a mulher ela realmente está sozinha, ela não consegue enxergar outra possibilidade, ela não consegue pedir ajuda. E muitas vezes também, às vezes a mulher tem vergonha de pedir ajuda, né? Da família, de amigos próximos. Porque é uma situação em que ninguém quer estar.
Então, Mas nossos ela nem casos. tem, né? Se a gente for olhar num É, contexto, muitas vezes, a maioria do que a gente vivencia, muitas vezes essa mulher ela não tem nem rede de apoio, que a gente chama que a rede de apoio é familiares e amigos. Porque isso. a própria situação da relação tirou isso dela, né? E aí é importante a gente falar sobre que o CRM não é um canal de denúncia, mas caso essa mulher se sinta fortalecida, Exatamente. Ela chega lá, né? Se ela já tem vontade de denunciar, nós fazemos o acompanhamento dessa mulher durante todo o processo. Então, a gente vai com ela na delegacia, a gente acompanha ela no IML, né? Tira dúvidas em relação às questões de medida protetiva, de como vai funcionar o boletim de ocorrência, o que é que ela vai precisar fazer efetivamente e quais vão ser os próximos passos, né? E a gente também faz esse monitoramento, né? É muito importante lembrar que não é um acolhimento, né? Um apoio ali só na hora da pontual, né? denúncia. Ao contrário, né? Isso. A gente faz esse acolhimento e a gente faz esse monitoramento de saber como é que essa mulher tá, se esse agressor não tentou ou não entrar em contato com ela, se ela está segura, e, para além dessas questões em relação, muito relacionadas à violência, a gente também faz os encaminhamentos necessários dela para a rede em geral. Então, se ela precisa, por exemplo, de algum tipo de auxílio, da assistência, a gente consegue ter esse contato com a assistência, através dos CRAs, dos CREAs, com a própria rede de saúde também a gente consegue encaminhar para acompanhamento. A gente tem, é importante falar, eu esqueci, mas nós temos no CRM assistentes sociais, técnicas jurídicas e psicólogas, né? Então a gente vai ali tentar resolver e encaminhar essa mulher, né, para esses três âmbitos. Então, a gente vai ter o fortalecimento psicológico, vai ter a orientação jurídica e também os encaminhamentos necessários para a questão social dela. Então, a gente tenta, né, fazer com que ela saia o máximo de acobertada possível, né, do nosso serviço e da rede como um todo também. É importante a gente falar que o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, ele é um equipamento que está dentro da política de enfrentamento. Eu não vou saber agora dizer quantos tem no Brasil, que é demais, mas a gente sabe que é um equipamento que, infelizmente, não tem em todos os municípios, né? Caruaru é contemplado com 2, um deles sendo o primeiro no Brasil, que é o na zona rural, mas que é um equipamento extremamente necessário, né, para essa mulher se sentir acolhida, no geral, Sim. né? Ela se sentir de fato pertencente e fazer parte, conseguir entrar dentro dessa rede sem estar sozinha, né? Ela não se sentir sozinha, para além de tudo que ela vem sentindo nesse processo todinho de violência, né? Mas ela não se sentir sozinha e ela tá ali, né, com pessoas preparadas para aquilo, para falar sobre aquilo. Para além da Lei Maria da Penha, né, que a gente vem falando, a celebração dos 20 anos, Caruaru ele também tem uma lei municipal, que eu acho que é uma lei que a gente precisaria divulgar muito mais sobre ela. Uhum. E eu queria que você falasse sobre a Lei Dona Severina, né? O que é essa lei? Sim, sim. Quem é Severina? Dona Severina, ela é um símbolo muito grande de resistência aqui de Caruaru. Ela é uma mulher da zona rural, que sofreu violência doméstica, né, violência de gênero por parte do seu pai. E acaba que Dona Severina sofreu por muitos anos, né, dentro desse contexto, até que em um dado momento esse mesmo genitor tentou violentar os filhos de Dona Severina. E aí, nesse momento, ela tomou uma atitude, né? E ela acabou realmente matando o pai dela em uma situação de desespero. E aí, depois de um tempo, foi reconhecido a questão da legítima defesa, né? Considerando que ela sofria diversas violências. E Dona Severina é um símbolo de resistência porque ela abriu precedente para uma lei muito interessante que a gente tem no município, que é a Lei Dona Severina,
que antecipou muitos dos direitos que as mulheres iriam conseguir, também através da Lei Maria da Penha, ofertando prioridade para essa mulher nos atendimentos da educação, quando se trata dos filhos. Também é uma lei interessante porque ela pensa nos filhos que aquela mulher tem. Quando uma mulher ela chega em um centro de referência, numa delegacia, geralmente ela não está sozinha, ela está com seus filhos. E aí ela precisa mudar de território por conta dessa violência. A Lei Dona Severina prioriza essa mulher e seus filhos na matrícula de creches. Então, ela tem uma prioridade por ter sofrido essa violência doméstica. Então, a lei municipal Dona Severina, ela prioriza as mulheres que são vítimas de violência aqui do município para muitas demandas. Então, por exemplo, muitas situações. Isso, Então, ela precisa, por exemplo, mudar de território e precisa de vaga de creche ou de escola para aqueles filhos. Ela vai ter uma prioridade. exatamente. Na Ela precisa saúde, de atendimento de saúde, ela vai ter uma prioridade. exatamente. Na saúde, na assistência. E é muito importante a gente utilizar essa lei no município, porque muitas vezes a gente traz essa questão da prioridade e alguns profissionais não sabem e acabam achando que o que a gente está falando não tem uma importância ou não tem uma base legal, mas tem. E isso acaba auxiliando diversas mulheres, até mesmo quando ocorre uma violência, a equipe técnica está acompanhando essa mulher. Quando a gente vai e fala com a assistente social, tudo de forma muito sigilosa, a gente já consegue adiantar o atendimento daquela mulher que está em estado de sofrimento ou está tendo uma crise de ansiedade. Então é muito importante a gente trazer essa lei, essa prioridade. Então, é importante a gente sinalizar a todos os profissionais de Caruaru que existe essa lei Dona Severina e que essa mulher ela tem prioridade, educação, saúde, assistência. Ela existe essa prioridade porque é uma lei municipal. Isso. E para quem quiser saber mais sobre a lei Dona Severina, Google. Google. Tá toda, É. inclusive Dona Sobre Severina, Sobre a história de Dona Severina também, né? que é muito É uma coisa interessante. muito importante de falar que Dona Severina, né, na época, então, acho que uns 80, 90, Isso. né? Na época que aconteceu toda a situação, Bem antes da Lei Maria da Penha. muito antes da Lei Maria da Penha, né? Quase que paralelo à própria luta de Maria da Penha, Dona Sim. Severina ela tentou diversas vezes denunciar, Uhum. né? E aí ela chegava, é importante lembrar que ela é uma mulher da zona rural, então existia essa dificuldade territorial, né, de acesso a delegacias e tudo mais. Existia também uma questão de naturalização por parte dessas violências da comunidade, né, da sociedade. É, e aí, Dona Severina chegava para fazer essa denúncia nas delegacias aqui na cidade de Caruaru, né? Já passava por toda essa dificuldade de conseguir chegar até o centro urbano da cidade. E quando ela chegava aqui, ela era orientada a voltar para casa, porque era assim mesmo, né? Ninguém podia fazer nada. Então, é sempre muito importante lembrar do porquê, né, que isso aconteceu, por que houve essa criação da lei? Porque não só para os profissionais da rede especializada em atendimento à mulher, mas para os profissionais, como a Andressa falou, né, da rede de Caruaru Da no rede, geral. exatamente. Porque é uma responsabilidade de todos nós. Não é apenas o pessoal da Delegacia da Mulher que Isso, deve, né, isso. prestar atenção. E aí essa lei, ela se enquadra não só nos serviços públicos, mas nos serviços privados também, né? Isso. É uma Sim. lei que precisa Isso. ser cumprida. Exatamente. E até salientando, assim, né? Quem quiser saber mais sobre a lei Dona Severina, mas a violência que ela sofria não era por parte do companheiro, era do pai. Sim. E por isso que deu todo o desfecho que se deu, né? E para quem não sabe, Dona Severina é viva, vivíssima, né? Uma querida e com muitas reportagens, né? Sim. Muitas reportagens a nível nacional sobre a história de Dona Severina. E é uma lei que nós temos aqui em Caruaru que tem essa proteção às mulheres, para além da Lei Maria da Penha. Isso. Importante a gente falar sobre. E aí, dando continuidade à Lei Maria da Penha, a gente precisa falar sobre os filhos, né? As crianças dessas vítimas, dessas mulheres. Né? Como é que a Lei Maria da Penha ela entra na proteção das crianças nesse contexto da violência domiciliar? Porque a gente entende que a Lei Maria da Penha ela é direcionada às vítimas. Né, às vítimas. E muitas vezes as crianças também são vítimas, né, dessa violência, de uma certa forma.
nem só física, mas também física, mas psicológica. No geral, essas crianças são vítimas, né? E aí, como é que entra esse contexto das crianças na Lei Maria da Penha? Eu costumo falar que a partir do momento em que você não tem, né, como uma criança, né, ser filha de uma vítima de violência e ela, de alguma forma, não sofrer também essas violências. É uma coisa meio impossível. Até porque ela vivencia, né, aquele ambiente hostil e de agressões, às vezes presencia, às vezes é vítima também de agressões, sejam elas psicológicas, né, ou físicas especificamente. E através da Lei Maria da Penha, a gente consegue expandir as medidas protetivas, né, para os filhos, Sim. né? Então, obviamente, através de avaliação judicial, né, através da investigação da Polícia Civil e avaliação do juiz, ele vai entender. Então, se o juiz entende que aquele homem, né, ou aquela mulher, gosto sempre de reforçar, né, que a Lei Maria da Penha, como a Andressa falou no começo, né, serve para tanto casais heteronormativos como homossexuais. E aí, se o juiz entende que aquela criança, né, que aquele filho menor de idade, né, ele é vítima daquela situação em que o agressor ou toda a violência, ele dificulta a vida dessa criança, né, seja através de agressões ou até mesmo a violência vicária, ele consegue, né, estender a medida protetiva que a mãe pede para os filhos. E aí a gente entra também em outro âmbito que é a proteção da criança também, né? Porque da mesma forma que existe a rede de proteção à mulher, existe a rede de proteção à criança. E aí os atores são muito parecidos, né? Então a gente vai ter aí o protagonismo da Secretaria de Educação, né? Porque muitas vezes a gente é o meio, né? E é o espaço que a criança tem É isso. para conversar, para sinalizar. A gente tem aí a comunidade escolar como protagonistas nessa identificação, né, do comportamento da criança e tudo mais. A gente tem em Caruaru também um comitê, né, específico para falar sobre a lei da escuta protegida, né, que é uma lei específica para o depoimento de crianças, né, buscando sempre a não revitimização. E aí a gente tem assistência social, educação, saúde, conselho tutelar, né? Então, uma série de atores, não só do governo, né, mas também da sociedade civil. A gente também traz essas organizações para perto, porque a gente entende, novamente, né, assim como sobre a proteção para a mulher, mas também para a proteção da criança, é uma responsabilidade da comunidade, da sociedade num todo, né? Não é apenas de órgãos específicos, ou da mãe, né, ou da família. É um cuidado que precisa ser feito por todo mundo. Eu sempre falo que o enfrentamento à violência doméstica ela é responsabilidade da sociedade, mas o cuidado à criança é 2 vezes mais responsabilidade de toda a sociedade, né? Exatamente. E acho que é bem importante a gente falar sobre essa lei da escuta protegida que faz isso, né? A não revitimização. Se é tão difícil para a mulher revitimizar tudo, contar tudo 2, 3 vezes, e aí é muito importante que a gente, né, tenha ciência sobre isso. Imagina para uma criança, né, o quão doloroso que é isso. Então, é algo que a gente trabalha muito na secretaria sobre quantas pessoas precisam escutar essa mulher, só uma. Quantas pessoas precisam escutar essa criança, só uma. É o Exatamente. suficiente. E a lei da escuta protegida, né, ela não é apenas quando as crianças são vítimas de violência, mas quando elas são testemunhas também, né? Por isso a ligação com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Que né, grande maioria dos casos, as mulheres têm filhos e esses filhos são testemunhas de violência. Então, assim, Perfeito, perfeito. E aí a gente precisa falar um pouquinho da medida protetiva. Fui lá, identifiquei que eu sou vítima, denunciei e solicitei uma medida protetiva, né? Quando uma medida protetiva ela é de urgência, né? Quando ela pode ser solicitada, né? Como é que funciona? Uhum.
De forma geral, a medida protetiva, ela abarca todas as violências que a gente estava falando anteriormente, da Lei Maria da Penha. Houve violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, ou a nova violência, né, a violência vicária, que acaba se tornando também um tipo de violência psicológica, você pode pedir uma medida protetiva de urgência. Se você também está sentindo essa sensação de ameaça, eh, esse autor de violência já é costumeiro ele praticar, por exemplo, o crime de stalking, né, o crime de perseguição. Então, você está se sentindo insegura, você pode pedir uma medida protetiva também. Porque a medida protetiva, o intuito dela é zelar pela integridade daquela mulher, a segurança dela, física, psicológica, o que seja. É preciso zelar por essa segurança. Então, não necessariamente ela precisa de provas imediatas ali, ela precisa já levar um vídeo, já levar uma testemunha. Não é necessário naquele primeiro momento. Talvez seja interessante porque ela consegue fazer com que a medida protetiva tenha mais tempo, ou então que as decisões que o juiz dê a partir daquela medida protetiva, quais serão as restrições do autor da violência, sejam mais complexas. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui é a questão da violência patrimonial. Existe um tipo de restrição que a mulher pode ser concedida à mulher, que é o de restrição de venda temporária daqueles imóveis em comum do casal. Então, se a mulher ela já traz um histórico de violência patrimonial, seja através de vídeo, seja através de dinheiro que está sendo retirado da conta bancária, ou que seja visto que ela está sendo obrigada a passar por aquele autor de violência, já dá para fazer esse tipo de restrição ali na medida protetiva. Então, por exemplo, ela mora no mesmo imóvel do agressor. Ela pode pedir uma medida protetiva? Pode. Até porque a integridade física da mulher, né, a integridade psicológica, sexual, seja qualquer uma das violências da Lei Maria da Penha, é muito mais importante do que essa questão de patrimônio em si. Então, para onde é que aquela mulher vai? Se aquela mulher tiver filhos, como é que ela vai fazer? Então, o autor de violência é intimado a se retirar do local, e pelo menos aqui em Caruaru, não é? Tem um grande apoio do NIOJ, que são os oficiais de justiça que fazem apenas demandas de Maria da Penha, medida protetiva, acompanhamento. Então, eles têm todo esse cuidado de realmente ver se o autor da violência se deslocou, saiu daquele ambiente. Então, ele sai tranquilamente. Não é necessário que a casa esteja no nome da mulher ou que necessariamente a casa seja dela. Quem vai se afastar é o autor da violência. Uma medida protetiva, ela pode ter tempo? Por exemplo, ela vale por 6 meses? Então, na lei, a gente não tem necessariamente um tempo, sabe, de validade. A medida protetiva ela vai ser concedida enquanto a situação de perigo estiver ali, eminente, sabe? Ou então estiver ocorrendo. Não tem um tempo pré-determinado. Mas é comum que as varas elas coloquem um tempo de 6 meses, e aí vão havendo renovações. Então, é importante que a mulher procure ou a vara de violência doméstica e familiar que a gente tem aqui em Caruaru. Ativa, né? Isso, ou pedir apoio da equipe jurídica do centro de referência para poder ver de quanto em quanto tempo ela vai precisar ser prorrogada, sabe? E é importante sempre estar nessa conversa com a vara, até mesmo em questão de descumprimento de medida protetiva. Quando há um descumprimento de medida protetiva, aquela mulher pode procurar a vara, ou se não se sentir preparada por falta de informação, por estar insegura, procurar a equipe técnica do CRM, porque aí a gente acompanha até a vara de violência, para poder solicitar uma medida que seja mais gravosa para aquele homem, seja o uso de tornozeleira, seja a restrição temporária ou, ou não de visitação aos filhos, seja também uma pensão alimentícia. E eu acho muito importante trazer essa questão quando a mulher vai pedir uma medida protetiva na delegacia, se ela não tem uma renda, ela tem filhos, ela está ali numa situação precária e muitas vezes a questão financeira é determinante para ela sair ou não do ciclo de violência, é possível já na delegacia falar que gostaria que fosse pedido alimentos provisórios para ela e para os filhos. Certo. E para isso basta levar uma certidão de nascimento da criança, porque aí assim que sair a medida protetiva, já fica por 3 meses ali uma pensão alimentícia até ela ser encaminhada para a Defensoria Pública. Então a gente já vê outra forma de não deixar aquela mulher em estado de vulnerabilidade. Perfeito. E aí a gente precisa falar
quanto tempo essas medidas protetivas ela entra em vigor. Essa é a palavra que a gente fala, né? Eu não sou jurídica, eu tenho aprendido muitos termos. Que ela entra em vigor, né? Quando a gente compara a outros municípios e a gente Uhum, fala de Caruaru, a gente precisa falar do tempo de Caruaru. exato. O NIOJ também é um equipamento pioneiro no Brasil. Inclusive, a experiência do NIOJ, né, aqui de Caruaru, é uma parceria da Prefeitura Municipal de Caruaru, através da Secretaria da Mulher, e do TJPE. Acho que a gente precisa falar sobre o quanto a gestão ele apoia, né, a política de enfrentamento, a política da mulher no geral, né? Quanto Rodrigo Pinheiro, como prefeito, como gestor homem, né? É sempre bom falar sobre isso, o quanto ele apoia, né, essa política, o quanto ele realmente faz valer. Hoje ele só de fato acontece porque foi um apoio, Isso né, foi um da apoio gestão. e que é justamente a ideia de que os oficiais de justiça eles tenham, né, esse apoio base, né? É importante lembrar que eles não atuam somente em Caruaru, né, mas em algumas cidades aqui da região, mas que eles tenham um local de apoio, né? Então, tem um carro específico para o NIOJ, uma equipe específica disponível para o NIOJ, e que para a realização, né, o cumprimento desses mandados de medida protetiva. E aí, até ano passado, a gente tinha aí um recorde de 24 horas, e esse ano a gente já caiu, né? Eu acredito que Giliardi deve ter falado no episódio Sim, passado. A gente conseguiu, né, cumprir o mandado da medida protetiva, de notificação da medida protetiva, em até 12 horas. Então, é uma coisa que antes passavam aí semanas. Então, tipo, 5, 6 dias, 15 dias, às vezes um mês. Então, dentro quando o agressor, né, ele consegue ser localizado rapidamente, os oficiais de justiça vão lá, já notificam esse agressor, e aí qualquer tipo de contato ou aproximação desse agressor com a vítima, após essa notificação da medida protetiva, já é um descumprimento, já é uma quebra de medida. E aí, muito importante reforçar de que qualquer tipo de quebra de medida, qualquer tentativa de aproximação, a mulher deve denunciar, né? Deve registrar um novo boletim de ocorrência, né? Falando sobre essa quebra de esse medida. descumprimento. Porque, como a Evelyn falou, né, as medidas vão ser reforçadas, né, e vão ser mais rigorosas depois que houver essa quebra de medida protetiva. Ela precisa entender que ela está dentro da rede de proteção, mas ela precisa sinalizar caso aconteça esses descumprimentos, né? Isso. Porque, de fato, não tem como a rede ser comunicada se ela não comunicar esses descumprimentos, né? Uhum. E aí a gente precisa falar quem pode denunciar uma violência. Se só eu, como vítima, eu posso denunciar, apenas eu. Ou se outras pessoas podem denunciar aquela violência, né? Uhum. Quando eu denuncio de outra pessoa, eu vou ser exposta, né? As Uhum. pessoas vão saber que fui eu que denunciei, né? Como é que funciona essa parte do denunciar? Como que acontece? Essa aí é uma parte que sempre traz discursos horríveis por parte de todas as pessoas, porque ainda se há uma cultura muito grande de que aquele relacionamento que se tornou uma violência é um relacionamento como qualquer outro. E não é assim que funciona. Aquela relação está colocando em risco a vida de uma mulher. Então é nossa responsabilidade denunciar. E muita gente traz um discurso horrível de que, ah, não, porque quando eu denuncio, e aí eu vejo no outro dia, aquela mulher já está de novo com aquele homem. Mas a gente tem que compreender que a violência, ela é algo que foi tão naturalizado que, muitas mulheres não sabem que estão em uma situação de violência. 2, ainda que saibam, existem muitos percalços pelo caminho em que elas simplesmente têm medo. Então, se a gente for, basear as nossas ações realmente em algo para se sentir melhor, se sentir salvador, não é esse o ponto. O ponto é denunciar aquela violência, fazer com que aquela mulher, ela
possa ter sua dignidade resgatada. Então, qualquer pessoa pode denunciar, seja através do 190, né, que é o número que a gente indica para urgências e emergências. Se aquela violência está acontecendo naquele momento, é importante ligar para o 190, ou também o 180, que são números similares, né? O 190 é o número geral da polícia, e o 180 o específico para mulheres, né? A central da mulher. E o Disque Denúncia também, né? Que é de extrema importância. Se você sabe o território daquela mulher e você pode descrever como é que está aquela situação de violência, e também é uma ferramenta anônima. Tanto o 190 pode ser feito de forma anônima, quanto o próprio Disque Denúncia. E aí, os equipamentos vão receber essa denúncia e realizar a buscativa, né? Ou então tentar fazer uma ação naquele território para chamar a atenção daquela mulher, para mostrar o que é que a gente tem de serviços na rede, seja de qualificação, seja de participação em arte, grupos reflexivos. Então, a gente vai tentar acessar aquela mulher de alguma forma através da sua denúncia. A gente não vai impor, né, como a Emiliane mesma já disse, a gente não vai impor que aquela mulher tenha uma determinada ação, uma determinada postura em relação àquela violência, mas a gente vai fortalecer ela. A gente vai mostrar outras possibilidades, a gente vai mostrar que ela é um ser humano e ela tem dignidade. Então, é isso, nosso Porque papel. às vezes você escuta, né, vizinhos, em discussões, em brigas, você tá ouvindo uma mulher em situação de violência, né, em sofrimento, e aí você não quer se envolver, você não quer, se preocupa, né, não quer se expor, não quer ficar em uma situação de risco também. E aí, por isso, né, graças ao Disque Denúncia, ao 180, você consegue denunciar anonimamente. Então, você passa as informações referentes à situação de violência, né? Você não precisa passar nenhuma informação pessoal, né? Você não precisa dizer seu endereço, seu nome, se descrever de forma alguma. Você sinaliza ali o máximo de informações que você tiver sobre aquela mulher e sobre aquela situação, né? Então, até mesmo quando você liga para a polícia, né? Através do 190, você passa as informações de endereço, né? De pontos de referência, e aí a polícia vai conseguir localizar. Você não necessariamente precisa, né, se expor, até porque principalmente quando são situações de vizinhos, Sim. assim, né? É Uhum. uma pessoa que, querendo ou não, É. você vai estar ali no seu convívio, você vai É. encontrar em algum momento. Então, você não precisa se expor, né? Isso. E eu acho que também uma coisa que a gente pode fazer enquanto sociedade é também sermos acolhedores, né? Com essas mulheres. Então, ouvir essa mulher, né? Tentar conversar, Sem tentar julgamentos. fortalecer isso sem julgamento, porque a gente não sabe quais são os motivos que fazem essa mulher continuar nessa situação. Ninguém quer estar em uma situação de violência, né? Nenhuma mulher gostaria de estar, né? Existe muito essa falácia de, não, ela tá com ele, Porque voltou pra ele quer. porque quer, porque gosta. Ninguém gosta, né? Exatamente. Ninguém gosta de sofrer violência. Então, a gente não sabe quais são os motivos que fazem essa mulher continuar ali. Às vezes é porque ela não tem renda, às vezes é porque ela tem medo do julgamento da sociedade, porque ela não tem Rede de rede de apoio. apoio, né? Ela não tem mais ninguém com quem contar. Ele, né, como a gente vem conversando, ele enfraqueceu essa mulher nos seus laços afetivos, né, psicologicamente. Então, a gente não sabe quais são os contextos específicos. Que mantém ela ali, Sim. né? Que mantém Então, ela é ali. muito importante que a gente seja canal de escuta, né, dessas pessoas, dessas mulheres que estão em situação de violência, e que a gente seja uma escuta sem julgamentos, né, e uma escuta de apoio, porque muitas vezes o agressor isolou essa mulher socialmente, então ela não consegue enxergar outras oportunidades. E aí, uma coisa muito importante que a gente sempre reforça lá na Secretaria da Mulher é que o nosso papel enquanto rede de enfrentamento, né, na equipe técnica do CRM e tudo mais, é a gente mostrar essa mulher as opções dela, né, e mostrar para ela que ela tem direitos, né? A gente tá ali para ser canal de garantia de direitos dessa mulher. E aí a gente vai fazer o que ela tiver pronta para fazer, o que ela quiser fazer,
mas a gente mostrar para ela que existem outras opções para além do ciclo de violência, existem outras opções para além daquele relacionamento, né? De fortalecimento, de reconhecimento dela, às vezes de se reconhecer mesmo, né? Que até essa Enquanto... identidade ela perde, né? A Exatamente. mulher ela perde a sua identidade, a maioria das vítimas, eu diria que acho que 100% delas elas Uhum. perdem sua identidade, né? Uhum. Sim. E vem muito nesse processo de se reconhecer. Eu acho que Amy fez uma fala extremamente importante. É responsabilidade de todos nós. Hoje o enfrentamento à violência ela não é mais responsabilidade do município, só apenas do município, só apenas do estado, só a nível federal. Ela é responsabilidade de toda a sociedade. Algo que eu venho falando muito esse mês é: todas nós mulheres já sabemos o que é violência, nós já conseguimos identificar. Agora a gente precisa fazer com que os homens entendam e se reconheçam nesses lugares de agressores, né? Porque muitos praticam naquilo muito do cultural, né? A gente falou até Uhum. sobre isso, a zona rural, né? As cidades menores, os municípios menores. Aquilo é tão cultural que os vizinhos acham que aquilo é normal, que é briga de casamento mesmo, de marido e mulher e tudo mais. E a gente vem nesse processo, eu acho que da sociedade reconhecer, e os homens reconhecer que eles também fazem parte dessa luta, desse enfrentamento, né? E se responsabilizar com isso, se responsabilizar com essa questão. Amy falou sobre o apoio que a gente precisa dar às mulheres, né? O acolhimento. Então, quando uma mulher ela decide sair de casa, quais as possibilidades e as formas de apoio que essa mulher tem, né? Ela decide sair do ciclo de violência, quer sair daquele domicílio, o que ela pode recorrer? Na mulher, ela não tem, né, nenhum tipo de rede de apoio. Quando a gente, através das escutas, identifica que essa mulher não tem amigos, não tem um apoio familiar, né, não tem para onde ir, a gente recorre às políticas estaduais, que são através das casas de passagem e das casas de abrigamento. E aí, né, cada especificidade de mulher vai para uma casa diferente. Então, nas casas de abrigamento, são para quando as mulheres estão em risco iminente de morte. Então, por exemplo, quando ela conseguiu fazer a denúncia, mas o agressor ainda não foi identificado, não foi notificado, quando houve uma tentativa de feminicídio, então ela está em risco iminente, né? Ela não pode, esse agressor pode aí estar aí Uhum. foragido, pode localizar essa mulher de alguma forma, né, e chegar a cometer um feminicídio. Então, nessas situações, a gente consegue acionar o abrigamento estadual, e aí essa mulher vai para uma casa de abrigamento que a gente não sabe onde é, né, a gente não tem, ninguém da rede, né, tem um endereço específico de onde essa mulher vai ficar. Ela fica sob monitoramento, né, e sob cuidado do Estado, nessas casas de abrigamento, e aí, consequentemente, ela fica, né, com limitações em relação à comunicação com o mundo externo. Então, por exemplo, para conversar com a família, Uhum. informar algum parente que ela está bem, essas conversas são monitoradas para que nenhuma informação, Seja né, passada. sobre essa casa de abrigamento seja vazada, Isso. né, e coloque em risco a segurança dessa mulher, Uhum. mas também da equipe ali, de outras mulheres que possam estar abrigadas. E a gente precisa até sinalizar de que ninguém sabe onde ficam essas casas de abrigos, né? Exatamente, ninguém sabe. Ninguém Realmente só a equipe. Inclusive, né, trabalhamos na Secretaria da Mulher e não sabemos onde Não, fica, não tem, né? não é só uma casa, né? São várias casas Isso. espalhadas pelo estado, então essa mulher pode ir para qualquer lugar, a gente não vai saber. A gente só vai saber que ela vai estar, né, sob proteção do estado. Uhum. E nos casos em que a mulher ela não está necessariamente em risco iminente, né? Que ela não, o autor ali ele foi notificado, vai haver uma. Ele foi informado, só que aí ainda assim ela não tem, né? Ela precisa de um tempo ali para se reestruturar, para se organizar e tudo mais, e depois procurar um novo local para ficar. Nesses casos, né, que não existe o risco iminente, ela vai para a casa de passagem, que aí é um espaço também, né? O mesmo formato, mais ou menos, da casa de abrigamento. A diferença, né, é que ela vai entrar ali já com um plano de saída. Então, essa mulher precisa esperar 10 dias, 15 dias, né, para se organizar, seja financeiramente, seja para contato com familiares distantes, para ela conseguir sair. Então, a grande diferença, né, entre esses dois é que na casa de abrigamento, a mulher ela vai quando ela está em risco iminente de morte,
né? E o autor da violência ele não foi identificado, não foi notificado ainda, né? Não foi punido de certa forma. E aí, esse homem está foragido e a mulher ela precisa de um local, né, realmente se Seguro, esconder né? e que seja seguro para ela ficar. E nas casas de passagem é quando ela precisa ali de um tempo de organização, né, para sair. E ela já entra nessas casas de passagem com uma expectativa de que ela saia, né? Existe ali um limite de tempo que ela pode ficar lá. Já na casa de abrigamento, não existe esse limite de tempo. Ela vai sair apenas quando ela tiver 100% segura. Então, quando o agressor for preso, ou quando ele for finalmente notificado, né, que ela sair da situação de risco, aí ela pode sair das casas de abrigamento. E aí, além dessa proteção policial que essa mulher ela recebe, né, essa vítima de violência, né, quais são as outras situações que ela pode receber outros tipos de proteção, né? Além da proteção policial, quais são as outras situações em que podem ser acionados? Como a gente vem conversando, né, a rede ela atua de forma muito integrada. Então, se essa mulher, né, porventura precisar ir para uma dessas casas, seja de abrigamento ou de passagem, ela vai ter ali todo o amparo e os encaminhamentos ainda serão feitos para assistência social, para a rede de educação, para que ela fique acobertada. Então, se ela precisar, ela está na casa de passagem, e quando ela precisar sair, ela vai precisar ali de um auxílio aluguel. A gente vai entrar em contato com o pessoal da assistência social, vai fazer a avaliação dessa mulher, né, entender ali quais são os critérios necessários e se ela faz parte desses critérios para receber esse auxílio moradia, o auxílio cesta básica também. Então, todos esses auxílios, até mesmo Bolsa Família, às vezes a atualização do Bolsa Família, retirar o agressor, né, do Bolsa Família dela, ou vice-versa. Então, a gente vai buscar manter essa mulher aparada socialmente também, né, para que quando ela saia, né, ela não deixe de receber durante esse período de abrigamento e que quando ela saia, ela continue, né, com seus direitos garantidos. E quando a gente sempre fala de filhos, e aí isso vale também para as crianças. Então, se essas crianças vão ser abrigadas com essa mãe, eles vão perder aula. Então, a gente consegue entrar em contato com a Secretaria de Educação, justificar, né, tudo de forma muito sigilosa, né? É sempre importante lembrar isso, né, que a gente não vai expor de forma alguma essa mulher, Sim, né, em nenhum desses sim, espaços, sim, sim. né? Então, a Secretaria de Educação vai ser notificada do porquê das faltas dessas crianças e essas faltas vão ser ali justificadas e abonadas para que não haja, né, uma forma de não existe nenhum tipo de prejuízo nem para a criança, né, nem para os auxílios que a mãe tem acesso, que, se eu não me engano, né, o Bolsa Família depende da frequência escolar, então, Uhum. para que não seja penalizado ali de forma alguma nesse sentido. Acho que é garantir o que a mulher tem, né, de direitos ali para ela Uhum. ter minimamente, né, uma vida digna Isso. após um ciclo de violência, né? Muito, muito sobre isso, né? E aí a gente vai finalizando, né, o episódio da gente. Acho que eu passaria o dia inteiro aqui ouvindo vocês falar. Eu assim, ó, tem hora que eu tô até esquecendo, ficar assim, ó, só escutando vocês falarem e tudo mais. E assim, eu aprendo todos os dias, né, com vocês. Eu escutaria vocês sem parar o dia inteiro. Mas eu queria muito que, né, principalmente vocês que já vêm aí há alguns anos nessa parte do enfrentamento, que vocês falassem, né, que vocês deixassem alguma mensagem para alguma mulher que pode estar assistindo esse episódio, que pode estar vivenciando esse episódio e ou que se ela se identifica, ou que ela está na dúvida se é um tipo de violência que ela está vivendo, ou se ela de fato está vivendo, mas ela não tem coragem ainda de procurar ajuda, de saber como é que ela pode, enfim, solicitar uma ajuda, não tem rede de apoio. O que é que vocês diriam para essas mulheres? Isso, né? O que dizer a alguém que está em uma situação de violência? E eu acho que é necessário começar dizendo de que, mulher, você não está sozinha, né? Existem pessoas que estão dispostas a ajudar, existe uma rede inteira, né, especializada e pronta para lhe ouvir, né? E a gente buscar maneiras de sair dessa situação. É,
é sempre muito importante reforçar isso, de que a mulher ela não está sozinha, mesmo que pareça, né? Mesmo que o agressor tenha isolado você, ele afastado dos seus amigos, dos seus familiares, mesmo que pareça, né? Você não está sozinha. Então busque ajuda, né? Seja através de amigos e de familiares, mas busque ajuda institucional também, Sim. né? Nossos serviços estão à disposição para isso. Eu vou falar os dois contatos dos centros de referência. Tu Isso. me ajuda no do rural. Certo. O centro de referência Maria Neuma, né? O CRM Urbano, é 8384-4310, né? Ficamos localizados na Avenida Portugal, número 185, pertinho da Delegacia da Mulher, né? Então, busquem nossa ajuda lá. E para as mulheres da zona rural, Vou falar o número. tá bom. 8384-2955. Isso, fica localizado em Cachoeira Seca, né? É um, um equipamento novo, né? Que não é necessariamente, né, só para vítimas de violência doméstica, mas você, mulher da zona rural, que quer ter contato com outras mulheres, quer aprender, quer fazer oficinas, cursos, busque os nossos serviços, né? E também através, né, da Secretaria da Mulher, estamos todos à disposição para atender e ajudar você a sair dessa situação de violência, né? Recuperar sua autonomia, recuperar sua independência, né? Não só financeira também, né? Mas não só financeira, mas independência pessoal mesmo. Quando eu paro para pensar nesse tipo de questão, né, o que eu teria para dizer para uma mulher em situação de violência, eh, parto muito de uma vivência pessoal. E eu gosto muito que pelo fato de ser pesquisadora e atuar na política pública, isso traz abertura para um leque do que é para mim dizer isso, até para mim mesma. Porque sair de uma situação de violência é, acima de tudo, buscar estar fortalecida. Por isso a importância desses equipamentos. Você precisa estar minimamente fortalecida, porque vão haver desdobramentos. O ciclo de violência é uma situação que está ali momentânea, mas a violência ela se perpetua também no tempo, porque tem as consequências psicológicas, as consequências de estar em um estado de vulnerabilidade social e algumas vezes aquele agressor ele também pode ficar mais violento. Então você precisa estar muito fortalecida, porque todos os dias você, em algum momento do seu dia, vai precisar se lembrar do lugar que você não quer estar novamente, né? É muito sobre se ver para além dessa violência e, acima de tudo, compreender o como eu posso fazer para não voltar para aquele lugar. Então, é realmente um exercício de resistência, sabe? Então, para as mulheres que estão em uma situação de violência, busquem fortalecimento, busquem informações, porque serão coisas essenciais para que você possa recuperar essa sua dignidade e se lembrar também de quem você é, né? Exatamente. E aí, Emiliano trouxe os números do CRM, e aí a gente vai falar novamente os números da Polícia Militar, que é o 190, não é isso? Vocês vão me Isso. recordando. O 180, que é o Central de Atendimento à Mulher. Para além de que Caruaru também tem um aplicativo Minha Caruaru, que no próprio aplicativo ele tem eu sempre falo um botão, mas não é um botão, né? É um ícone em que ele dá acesso à Secretaria da Mulher, né? Os serviços para as mulheres. E aí, nesse aplicativo, tem também, além de todos os serviços que a Secretaria da Mulher ele desempenha, e a gente precisa falar da mulher empreendedora, né, da lavanderia, que a gente falou, a lavanderia municipal. Também tem os números do CRM. Então, caso você não consiga encontrar o número do CRM, que a gente deixou aqui, que vai ficar aqui também na postagem, o próprio aplicativo Minha Caruaru, ele dá acesso aos números do CRM, e aí você tem contato com o CRM através do WhatsApp. Isso, através lá, acho que canal de atendimento a Isso, mulheres, isso. você clica e ele já leva direto para o WhatsApp do CRM. Do Então, CRM. você já vai ali com a mensagem pronta, é só você mandar falar com a gente e reforçando, né? Lembrando, somos um serviço 24 horas,
né? Nosso WhatsApp, nosso telefone também funciona 24 horas. Então, liguem, entrem em contato, busquem ajuda, né? Busquem orientação, como a Evelyn falou, busquem informação, porque é através disso que vocês vão conseguir se fortalecer. Exatamente. Isso. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, assim, né, particularmente, sobre a nossa gestora, né, a nossa secretária, que é ela quem faz toda essa movimentação aqui, né? Tudo isso Sim. acontecer, que é Luana Marabuco, que está hoje num local que eu sempre falo assim, que massa ter uma secretária, né? Que de fato ela faz a política acontecer e que ela sempre, sempre, sempre está buscando formas de que essa política ela realmente seja efetiva e aconteça. E como é que a gente sabe que ela está sendo efetiva e está acontecendo, né? Esse ano de 2026 nós não temos nenhum feminicídio registrado até o momento. Aguardamos muito terminar o ano sem registros de feminicídio. A gente consegue compreender que a política ela está funcionando quando a gente vê os números, né? Quando a gente consegue ver os números já a nível municipal. Então, a gente precisa enaltecer, né? Tanto a nossa secretária da mulher, que é Luana, como o gestor, né? O prefeito, que é Rodrigo Pinheiro, que faz de fato acontecer essa política, que dá todo o suporte, porque Caruaru ele é muito, muito, muito bom, né? Nisso, em relação a Sim. isso. Se a gente for, quando a gente compara com os outros municípios, a gente consegue ver o quanto Caruaru a gente tem muitos benefícios e quanto de fato a mulher que reside em Caruaru, a mulher munícipe, ela consegue ter essa rede de proteção. E caso essas mulheres que também vêm de outros municípios para morar aqui em Caruaru, né, ela também faz parte dessa rede, né? Caso ela procure, ela busca, ela esteja sozinha, acontece muito, né? Aquela mulher que ela tá fora da sua cidade natal, então não tem familiar próximo, e ela vivencia essas situações de violência, ela também tem todos os direitos que ela pode exercer aqui. Isso. E que a gente consiga, nós mulheres, né, consigamos nos fortalecer, né? A política para a mulher ela ainda não é uma política institucionalizada no sentido de que a gente não tem ainda um fundo nacional, né, de financiamento. Então a gente nossa política, né, nossos equipamentos, eles são escolhas, né, da gestão. Então a gente agradece muito a confiança, né, especialmente no trabalho. A gente agradece muito a Luana, a Hanna, que estão à frente da Sim. equipe de toda a Secretaria da Mulher. E estende, né, esses agradecimentos para toda a equipe, não só de enfrentamento, né, do eixo de enfrentamento, mas da toda a Secretaria da Mulher e também da rede de enfrentamento à A rede violência toda. no geral. Exatamente. E Exato. assim, particularmente falando, né, é sempre uma honra escutá-las, estar com elas e trabalhar com elas também. Eu acho que eu sempre que tenho a oportunidade de falar isso para elas, eu falo, né, tanto para Emiliane como para Evelyn, assim, a gente sempre brinca, né, Evelyn te chama de Uhum. divas, que somos divas. Nós E somos, que nós bom e que maravilhoso é escutar. E eu sempre falo, e me afogar mesmo assim no conhecimento de vocês, no que vocês trazem nesses anos todos de enfrentamento. Eu Uhum. falo por mim que estou chegando agora e tenho assim, se eu pudesse passar o dia inteiro escutando vocês, de fato eu passaria. E saber que eu trabalho com mulheres tão incríveis como vocês são realmente muito incríveis, é muito bom compartilhar do dia a dia do trabalho com vocês. E saber que estamos nesse lugar de enfrentamento à violência contra a mulher, com mulheres de fato fortalecidas, né? Vocês são mulheres fortalecidas. A Evelyn trouxe uma fala muito interessante. Não quer dizer que estamos nesse lugar que não podemos ser vítimas, né? A gente se lembra todos os Uhum. dias, de fato, desse lugar, de fato, de situação de violência, e a gente tenta se fortalecer sempre também, né? Porque também não são todos os dias que nós estamos fortalecidas, né? Também tem dia que a gente Uhum. desacredita, também tem dia que é difícil pra gente, e a gente uma com as outras, eu consigo enxergar muito isso na equipe, que é uma equipe que de fato ela acredita no que está fazendo, né? Todas, né? Emiliane na coordenação, Evelyn também na coordenação das formações, Cláudia que está na coordenação do CRM Rural, as técnicas, né? As que estão ali, que eu sempre digo, elas que fazem a roda girar, elas realmente de fato acreditam naquilo e fazem aquilo, e é por isso que a gente tem os números que a gente tem hoje no município e a política que a gente faz acontecer. Muito, muito Sim. obrigada. Obrigada. Amei. Eu 97 amei. mulher também. Isso, nós também tem o 197, que é o do governo do estado, né? Que é Isso. diretamente do estado, que é um aplicativo também em que ela pode denunciar, né? Fazer essa denúncia. Existe um botão também, que é o botão, eles chamam de botão
do pânico, acho que é alguma coisa do qual elas podem ser acionadas, né, em caso elas estejam em risco iminente Uhum. de morte. É importante lembrar e falar do Sim. 197 também. Muito Obrigada. Muito obrigada. Amei que Muito vocês obrigada. estavam aqui, que a gente estavam juntas nesse momento. Obrigada mesmo. Ai. E é isso, nós vamos finalizando, né, esse terceiro episódio especial a Agosto Lilás, em que a gente falou um pouquinho da Lei Maria da Penha, da Lei Dona Severina, que é uma lei municipal, com essas duas mulheres maravilhosas, incríveis, queridas, inteligentes. E é isso. Obrigada, até o próximo episódio.